da imagem que a gente conseguiu fazer upscale. Vamos ver aqui o resultado. Ok, eu gostei desse resultado. Esse resultado aqui acho que ficou bem melhor, né? Do que a outra imagem. A gente pode ver que adicionou bastante detalhe. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando vocês a como usar o modelo do TensorFlow para fazer upscale de imagem. Para recapitular, super resolução basicamente é pegar uma imagem de um tamanho menor e utilizar uma rede neural que foi treinada para fazer o upscale, ou seja, aumentar o tamanho dessas imagens. Geralmente a arquitetura utilizada nesses modelos é uma arquitetura especificamente feita para trabalhar com imagens, ou seja, utilizando os redes convolucionais ou em arquiteturas mais novas utilizando os transformers. Hoje eu vou estar mostrando a vocês como utilizar um modelo que foi treinado utilizando a arquitetura ESR-GAN treinada para fazer o upscale de imagens. Só que como o TF Hub foi desativado, a gente vai estar utilizando esse modelo aqui, tá? O ESR-GAN TF2. Então basicamente eu vou mostrar a vocês como utilizar isso aqui e meio para que a gente possa fazer future proofing do modelo, do código. Eu vou estar mostrando a vocês como baixar e salvar esse modelo em um formato que a gente possa carregar no Keras. Então esse é o modelo que a gente vai estar utilizando. Eu gostaria de ver se eu consigo encontrar a Super Resolution aqui. Existem outros modelos, né? Ok, então a gente pode ver aqui que existem outros modelos. Esse aqui é outro modelo. Esse modelo é especificamente feito para aumentar a luminosidade em uma imagem. Se a gente vir aqui em Maxing, interessante. Só que eu gostaria que a gente, deixa eu procurar o WaveNet, Wave2Vec, ver se todos os modelos estão. A gente pode encontrar todos os modelos que previamente estavam disponíveis no TF Hub aqui. Basicamente, como eu falei, o futuro do TensorFlow é incerto. A gente não sabe por quanto tempo o Google ainda vai dar suporte ao TensorFlow. Então, a gente precisa meio que adaptar o código. Então, a gente vai estar utilizando esse modelo para fazer upscale de imagens. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, eu tenho dois arquivos Python que a gente vai estar escrevendo código aqui. Então esse primeiro vai ser para que a gente possa converter o modelo do TF Hub, a gente vai estar baixando e depois estar convertendo para o que a gente possa utilizar no Keras. Eu vou fazer isso, vai estar disponível no GitHub, ok? Eu vou fazer um repositório para que vocês possam baixar e assim futuramente, para quem quiser utilizar o código, vai funcionar sem nenhum problema, porque o modelo já vai estar baixado, né? A gente não vai precisar fazer o download. E aqui está a pasta onde a gente tem esses dois arquivos. Então vamos começar o código. Vocês vão ter que ter instalado o TensorFlow. Então a gente vai importar o TensorFlow e vocês vão ter que instalar o TF Hub. Então vocês vão ter que fazer pip install TensorFlow. Vocês vão ter que executar esse comando para ter o TensorFlow Hub instalado. Feito isso, a gente vai criar duas variáveis que a gente vai fazer aqui chamado save TF Hub Model Path. Então, basicamente, esse é o link do modelo e a gente vai estar utilizando aqui o link original do modelo, né? E aqui a gente vai fazer uma variável para o Keras Model Path. Basicamente, vai ser onde a gente vai estar salvando esse modelo. Basicamente, a gente vai salvar aqui em ESR-GAN Keras, ok? Basicamente, vai ser esse aqui. Vai ser uma pasta onde a gente vai estar salvando. Feito isso, a gente vai fazer model. A gente vai carregar esse modelo. A gente vai importar agora TF Hub, TensorFlow Hub, as Hub, hub.load, TF Model Path. Ok. Feito isso, a gente vai rodar aqui o model.summary, para que a gente possa ver as configurações do modelo. Se eu não tiver esse modelo baixado, o download desse modelo vai então ser efetuado. A gente vai esperar, a gente vê que a gente não conseguiu encontrar esse modelo. Vamos ver aqui, pode ser que já não esteja mais disponível, né? Ok, então vamos ver aqui, a gente vai usar isso aqui, né? Então no caso já não está mais disponível. Quando eu escrevi esse tutorial, estava disponível, então meio que eu fiz future proofing há um tempo atrás, né? Então vamos tentar novamente, alterando a URL. Acho que agora deve funcionar, né? Já que deve agora sim estar disponível. Vamos ver. Talvez não esteja, mas a gente precisa rodar para que a gente possa ver. Então aqui a gente não tem o summary. Então a gente conseguiu carregar o modelo, tá? A gente não conseguiu rodar o summary, mas a gente conseguiu carregar o modelo. Então como vocês podem ver, a gente aqui tá utilizando. Se a gente vir aqui, ok, a gente não salvou ainda, a gente vai salvar, tá? Então pra gente salvar, a gente vai usar tf saved model .save e a gente aqui vai passar o modelo, o Keras Model Path.
Então, feito isso, a gente vai estar salvando aqui. Quando a gente executar esse código, a gente deve ver uma pasta onde vai ter os arquivos do modelo TensorFlow. Então, o formato vai ser no formato TensorFlow. Depois a gente poderia converter para Keras, mas eu acho que o TensorFlow é mais interessante porque a gente mantém a ideia de que foi um modelo originalmente treinado com TensorFlow. Ok, então acho que a gente tem essa informação de algumas funções. Ok, então acho que executou sem nenhum problema. A gente aqui tem a pasta onde contém o modelo, onde tem os assets e os variables, né? Que são as variáveis. Então a gente salvou o modelo localmente. Agora a gente vai vir no Upscale. A gente vai ver as imagens que eu vou estar utilizando como exemplo. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Images e a gente vai colocar as imagens. Eu vou estar utilizando aqui 4 imagens, né? No caso, a gente vai estar vendo aqui. São imagens de cenários, tá? Então a gente tem aqui o Landscape. A gente tem a imagem original. Vocês podem ver aqui o tamanho da imagem. Mais ou menos uma imagem com 8 megapixels de resolução. Então a gente vê que é uma imagem com bastante resolução. E esse modelo é um modelo que consegue fazer resolução 4 vezes maior. Então esse modelo foi treinado para fazer o upscaling de 4 vezes. A gente vai verificar se essa imagem realmente está 4 vezes menor, né? Vamos pegar aqui a resolução 4226 dividido por 4. Não vai estar exatamente igual, né? Essa primeira imagem aqui não vai estar exatamente igual. A segunda imagem sim vai estar corretamente dividida. Vamos escrever o código para que a gente possa fazer upscale. Então a gente vai ter que escrever algum código. Primeiro a gente vai importar o TensorFlow como TF. Assim que a gente for escrevendo o código, a gente vai vendo. Então a gente vai criar aqui uma variável chamada KerasModelPath, que vai ser basicamente essa mesma variável com esse mesmo nome para que a gente possa carregar o modelo. Então a gente vai criar aqui uma função para que a gente possa pré-processar a imagem. Então a gente vai fazer aqui ImagePath, ou seja, a gente vai carregar, normalizar. Então a gente vai fazer isso. Então a gente vai fazer image igual a tf.image.decodeImage. A gente vai utilizar o TensorFlow para que a gente possa usar as funções do TensorFlow. É claro que a gente poderia criar meio que um layer, para que a gente pudesse facilitar isso. Eu acho que também poderia ser interessante. A gente aqui vai converter para um Tensor Image. Aqui a gente vai converter para um TF Float 32. Que imagens são carregadas em int 8 ou int 8. E retornando, a gente vai ainda adicionar o batch de dimensão. Então, basicamente isso. Vamos adicionar aqui add batch dimension. A gente não normalizou a imagem, porque o modelo já trabalha com essas imagens. Beleza, então vamos carregar o modelo. A gente vai carregar o modelo. A gente vai usar o tf.saveModel.load. E aqui a gente vai usar KerasModelPath. Então, aqui a gente carregou o modelo. Agora a gente tem que carregar a imagem, tá? Então, a imagem vai ser igual a preprocess. A gente vai passar aqui a imagem. Eu vou primeiro carregar com a imagem. Vamos carregar essa landscape. Caso vai ser essa imagem, que é a menor. A gente vai passar imagens .jpeg. Só conferir aqui o nome dos arquivos. Então a gente vai fazer o upscale dessa imagem. Para rodar, a gente faz aqui, a gente vai fazer output, tem igual a model. Como aqui no caso é o modelo TensorFlow, a gente vai passar aqui imagem. Então a gente usando esse preprocess, a gente vai retornar a imagem já com batch. E aqui a gente vai pegar a saída. E agora a gente precisa salvar a imagem, né? Para salvar, a gente precisa criar uma função chamada saveImage. A gente vai passar aqui a imagem e o nome do arquivo. A gente vai passar a imagem igual a tf. A gente vai usar o clip_by_value. A gente vai passar o clip_by_value para que a gente possa normalizar. E assim com qualquer pixel que tiver acima, esse valor a gente não vai estar passando. Que a gente vai usar o image.fromArray. Então a gente vai ter que importar fromPil. A gente vai usar o pil para poder salvar, né? fromPil import image. A gente vai converter um array para imagem, que é .cast image e tf.uint8. Como eu falei, imagens são geralmente utilizadas no int8 e a gente vai usar aqui uma função numpy. Então, basicamente, a gente faz tudo aqui em uma linha. A gente converte essa imagem para int8 e usa a função .numpy para que a gente possa trabalhar essa imagem no formato numpy, porque é o formato citado pelo pil. Basicamente, depois disso, a gente vai fazer image.save, que a gente passa o nome do arquivo, file name. Então, isso aqui vai salvar a imagem, que a gente vai estar rodando. Então, a gente só pode chamar aqui save image. Então, a gente passa output.squeeze. A gente vai fazer aqui output image, só indentar isso aqui, deixar isso aqui mais indentado. Aqui a gente vai estar utilizando a função squeeze para remover a dimensão do batch da imagem que foi gerada, mas a gente poderia apenas passar output 0, né? Se a gente quisesse, a gente pode passar output 0 nessa função saveImage. Aqui a gente vai fazer output image. Ok? Então basicamente é isso. A gente aqui precisa passar o nome do arquivo, o mesmo nome, só que eu vou fazer aqui upscale. Em vez de downscale, a gente vai passar aqui
upscale. Então basicamente é isso. Esse é o código que a gente vai estar rodando. Isso aqui deve fazer o que a gente quer. Então a gente vai estar executando agora. Vamos ver qual vai ser a saída. A gente vai vir aqui na pasta e deve aparecer aqui uma imagem. Essa imagem aqui deve ser upscale 4 vezes. E aí depois a gente pode comparar com a imagem original para ver qual foi a melhoria e se a qualidade realmente é semelhante. Eu quero ver aqui em questão de uso de processador. Ok, então a gente teve um erro de código, né? Não tem a função read. Ok, que é read file. Não é read image, ok? Não é read, é read file. Então a gente vai executar novamente. O código em si não é tão complexo. Eu deveria ter utilizado aqui talvez um pouco mais de linhas, mas eu queria economizar um pouco de linhas, né? Então a gente vê isso aqui. Talvez já esteja rodando. Ok. Outro typo, né? Cometi outro typo aqui. Float 32. Ok. Cometi alguns erros aqui de sintaxe. Vocês podem comentar abaixo o que vocês acham da ideia de a gente fazer upscale de vídeo. Eu sei que fazer upscale de vídeo é bem mais complexo porque a gente precisa ter muito mais poder computacional, já que vídeos são várias imagens. Então a gente teve problema de alocação de imagens. Então a gente não conseguiu fazer o upscale por conta de memória de vídeo. A gente estava utilizando aqui a placa de vídeo. Ok, então basicamente a gente não conseguiu por conta de memória de vídeo. Deixa eu só ver o que eu vou fazer aqui no caso. Eu vou fazer então o downscale dessa imagem para 1080p. Então eu vou fazer agora tá em 1080p, a gente vai apagar essa imagem. Ok, a gente já tem aqui o nome. Então a gente vai usar esse nome. Só ver aqui, vamos conferir. Deve ter agora 1080p. Não. Vamos colocar um tamanho certo aqui. Deixa eu só abrir aqui com o Paint, conferir as dimensões, as propriedades. São 2100. Ok, a gente pode colocar aqui os valores de 1600 por 1600. A gente não vai conseguir 1600 por 1000. A gente vai alterar um pouco as dimensões da imagem, mas deve ficar bacana ainda, né? Ok, eu acho que agora ficou um pouco melhor. Tem as dimensões corretas. Isso aqui agora deve funcionar. Então a gente agora vai copiar essa imagem. A gente vai copiar, a gente vai apagar essa imagem. A gente vai copiar esse nome. Tracks. Colar. Infelizmente a gente não tem memória de vídeo suficiente para fazer a upscale dessa imagem. E aqui a gente vai fazer 25%, que são 4 vezes menor. E a gente vai salvar. Então aqui a gente agora tem essa imagem que está 4 vezes menor do que a imagem original. Vocês podem ver que tem bem menos detalhe, né? Então basicamente essa é a diferença de qualidade de imagem da imagem original para a imagem 4 vezes menor. Então a gente vai rodar esse código e espero que agora a gente não tenha problema de VRAM. Tô vendo aqui que o meu uso de VRAM não tá tão alto quando eu não tô rodando o modelo. Provavelmente esse modelo não deva ser tão pesado. No caso aqui a gente tá usando bastante o VRAM ainda, né? Não sei se ainda vai funcionar, tá, pessoal? Vamos esperar que funcione nessa resolução. Ok, então rodou. Então a gente deve ver aqui uma nova imagem chamada upscale. Ok, então a gente criou essa imagem chamada upscale e aqui está o resultado. O resultado não parece ser tão bom, mas é um progresso, né? É um progresso. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa com essa imagem. Vou abrir no Paint. A gente vai diminuir aqui para, no caso, 1080p, né? 50%. A gente vai salvar. A gente vai copiar o nome dessa imagem. Copiar aqui com algo temporário. A gente vai apagar essa imagem. Copiar e colar. A gente vai pegar esse nome. Então, basicamente, pessoal, não copiei? Ok. Vamos passar aqui. 4 times. Ok, então agora a gente vai rodar nessa imagem. Vamos copiar aqui. Downscale 4 times. E aqui a gente vai passar Japan Lake. Upscaled 4 times. Ok, então a gente vai rodar nessa outra imagem. E depois a gente vai estar comparando a qualidade das imagens utilizando um software da NVIDIA. Então esse é o modelo que a gente pode rodar usando Keras, TensorFlow. Acho que é interessante porque rodando esse modelo a gente pode ver quão interessante é. Então aqui a gente pode ver que está alocando 4.46 GB. Talvez ele não consiga rodar. A gente vai ver.
deve estar utilizando a GPU, né, para fazer esse processamento. A gente poderia... Ok, a gente não conseguiu rodar, né? A gente aqui vou tentar rodar em CPU. Então, para rodar em CPU, a gente vai fazer with-tf.device CPU. Vamos tentar rodar em CPU para ver se funciona. Deixa eu só ver aqui. Isso aqui vai rodar aqui em CPU. Deixa eu só carregar esse modelo em CPU. Ok, vamos rodar. Tô utilizando... Então, vamos tentar rodar em CPU para ver se funciona. Então, isso aqui deve fazer com que o modelo rode em CPU. É claro que vai demorar mais tempo, né? Já que o CPU é bem mais... não tem tanto... Ok, a gente carregou em placa de vídeo ainda. A gente deveria ter rodado em CPU, né? A gente tá rodando em CPU, né? Eu tô vendo aqui, o uso de CPU tá bem maior. Eu gostaria de ver se o modelo foi carregado... Não, o modelo não foi carregado em memória de vídeo. O modelo não sei se o modelo foi carregado em memória RAM, né? Vamos verificar aqui. Então aqui a gente pode ver que o modelo tá rodando em CPU agora. Deve demorar um pouco mais. Parece que tá utilizando memória de vídeo, só que eu não estou certo disso, né? Deve estar utilizando memória de vídeo, mas está sendo executado completamente em CPU. Então a gente vai ter que esperar até que a execução seja feita. Deve demorar um pouco até que a execução seja feita, mas vamos ver, né? Deve demorar alguns minutos para fazer o upscale dessa imagem. Enquanto isso, vamos utilizar o iCat, que é um aplicativo da NVIDIA que vocês podem baixar para comparar imagens, e eu vou estar comparando aquelas duas imagens. Vamos estar comparando a imagem original. Vamos ver original, e aí a gente vai estar adicionando a imagem que foi feito o upscale. Então aqui a gente pode ver comparações das duas imagens, né? A gente pode ver que nessa resolução a gente não vê um ganho de qualidade significativo, né? A gente pode ver que a qualidade diferencia bastante. De longe fica menos notável, né? A diferença de qualidade, só que, como eu falei, a gente está trabalhando num nível de pixels que não é tão bom, então a gente não vai ver tanto ganho assim, mas essas imagens têm a mesma quantidade de pixels, né? É claro que a gente está fazendo o upscale de 4 vezes e trabalhando num nível de pixels que não é tão grande. Se a gente estivesse trabalhando com imagem 4K, seria mais visível a qualidade que a gente consegue alcançar fazendo upscale. É um fato curioso, né? Quanto mais pixels a gente tem, melhor upscale parece funcionar, já que a gente tem mais informação para trabalhar. É um fato curioso. Pixels a gente tiver em uma imagem, menos upscale a gente precisa, no entanto, upscale gera um resultado melhor. É algo que contraditório, né? Ok, então a gente pode ver aqui que a qualidade não é tão boa. Teve um gargalo ali, né? Provavelmente o meu computador tá usando todos os núcleos, né, para fazer esse upscale, e vai demorar um pouco aí, tá, pessoal? Não sei quanto tempo vai estar demorando para fazer upscale, mas vai estar demorando. Vamos ver aqui mais um pouco da imagem. A imagem em si a imagem que foi feita upscale não tá ruim, né? Se a gente comparasse com a imagem original, essa é a imagem original, a gente vê que a qualidade se a diferença é gigantesca. Tô tendo gargalo aqui que eu não sei quanto tempo vai demorar para fazer isso, tá? Não sei quanto tempo vai demorar para fazer esse upscale. Já faz algum tempo que tá rodando, né? Ok, pessoal, então depois de alguns minutos a gente conseguiu rodar esse modelo, né? Agora a gente vai estar verificando, né? A imagem que a gente conseguiu gerar. Então esse é o resultado da imagem que a gente conseguiu fazer upscale. Vamos ver aqui o resultado. Ok, eu gostei desse resultado. Esse resultado aqui acho que ficou bem melhor, né? Do que a outra imagem. A gente pode ver que adicionou bastante detalhe. E de longe assim a gente tem uma imagem. Ok. Eu não fiz o upscale completamente? Deixa eu verificar aqui o tamanho original da imagem. Então essa imagem aqui é 8K. Então basicamente eu acho que eu encontrei o problema que a gente fez. Então a gente não conseguiu fazer o upscale da imagem Full HD por conta que a gente fez ok. Então basicamente eu vejo onde eu fiz um erro, tá? A gente cometeu esse pequeno erro. Essa imagem aqui tem 8K, né? Uma imagem de 7680 por 4320. Então essas imagens aqui, pessoal, essa imagem e essa imagem, vocês podem ver pelo tamanho dos arquivos, tem o mesmo tamanho. Essa imagem aqui deveria ser 4
vezes menor, deveria ser 25%, né? Eu acho que eu esqueci de fazer isso, né? Então a gente vai fazer e salvar. Só que essa imagem aqui que a gente gerou, né? Por acidente, né? A gente gerou isso aqui, a imagem aqui por acidente. Eu quero manter essa imagem, né? Acho que essa imagem aqui ficou interessante, é uma imagem excelente de detalhes, né? É como se a gente tivesse tirado a imagem ali com uma resolução bem mais alta e a gente processou em CPU. Não é inviável, né? Se você tiver um CPU mais forte, provavelmente você consegue pegar uma imagem ali em HD e fazer esse upscale de 4 vezes, já que esse modelo faz upscale de 4 vezes e gerar essas imagens com uma qualidade excepcional. Então vamos salvar essa imagem aqui, a gente vai alterar o nome para Epic, eu vou manter essa imagem. Então aqui a gente vai rodar novamente o código, vou alterar aqui de CPU para GPU e a gente deve ser capaz de rodar esse código em GPU agora. Em GPU vai ser bem mais rápido, só que a gente não vai estar fazendo o upscale de 8K, a gente vai estar fazendo upscale de, só ver aqui, conferir o tamanho da imagem, eu acho que são 360, são 480 por 270. Vamos ver aqui os tamanhos originais, são 1920. Tá pegando essa imagem e fazendo upscale para 1080p. Vamos ver aqui, e já foi feito, né? Então vocês podem ver que a diferença, aqui a gente pode ver o pico de GPU, então a diferença de tempo é muito maior, né? Vamos verificar aqui a imagem que a gente conseguiu fazer upscale. Então esse é o resultado, partindo dessa imagem, a gente tem Epic lá, né? A gente tem imagem no meio. Então a gente vai estar comparando aqui no iCat. Vamos remover essa imagem, vamos ver a imagem e a imagem que a gente fez upscale. Então basicamente essas são as duas imagens, vocês podem ver aí lado a lado, upscale 4K, 4 vezes e Japan Lake. Quando a gente vê assim, dessa distância, realmente parecem imagens com a mesma qualidade. Claro que a imagem original tem mais qualidade, né? Só que a gente está pegando a imagem com um tamanho bem menor e fazendo esse upscale. Eu acho interessante, né? Que a gente pode ver, quando a gente dá um zoom, claro que a gente percebe algumas imperfeições aqui, principalmente na folhagem, mas eu acho que mesmo assim vale a pena. Quando a gente vê assim a distância comparado com a imagem que a gente utilizou como fonte, só mostrar aqui a imagem que foi usada como fonte. Então, partindo dessa imagem para essa imagem, é notável a qualidade. Tu pode ver aqui principalmente nas nuvens, que a gente ganha bastante detalhe. No YouTube, se vocês estiverem assistindo, eu recomendo que vocês utilizem 1440p para que vocês possam notar mais a diferença, tá? Principalmente se vocês estiverem utilizando a versão desktop, a compressão do YouTube vai fazer com que fique mais difícil notar essas diferenças, mas é possível notar uma diferença da imagem que a gente utilizou como fonte para a imagem que a gente conseguiu como resultado depois do upscale. Então basicamente esse é o vídeo, pessoal. Ficou um vídeo um pouco longo, tá? A gente meio que correu entre imprevisto aí, mas no entanto, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? E de se inscrever, isso ajuda bastante o canal. Então basicamente esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!